Começa mais uma edição do Giro de Notícias, terça-feira, 9 de novembro. Goiânia amanheceu mais triste. Morreu nesta madrugada o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, aos 87 anos. Iris estava internado desde o dia 6 de agosto após sofrer um AVC. No mesmo dia, o político passou por um procedimento cirúrgico para conter uma hemorragia na cabeça. Depois disso, ele teve vários altos e baixos. A história de Iris Rezende Machado, que nasceu em Cristianópolis, interior de Goiás, em 22 de dezembro de 1933, confunde-se com a de Goiânia, cidade marcada pelas administrações e paixão do político goiano. Iris marcou a política não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Iris encerrou a carreira política em dezembro de 2020, após concluir o 4º mandato como prefeito de Goiânia. Desde então, se dedicava a cuidar de sua fazenda e também do escritório de advocacia. Iris começou a carreira política em 1959, quando foi eleito vereador. Na época, foi candidato com o maior número de votos e mais jovem da história da capital, aos 25 anos. Iris Rezende era conhecido como um homem de fé, não escondia sua religiosidade e costumava contar que suas principais decisões eram tomadas após momentos de reflexão e oração. Iris se destacava como uma pessoa carismática e boa de prosa. Trazia na memória detalhes da história de Goiânia, de suas administrações e de suas experiências na vida pública. Iris se consolidou como um dos políticos mais populares e querido pelos goianienses. Toda a equipe do Grupo O Hoje se solidariza com os familiares e amigos deste grande homem que foi Iris Rezende. E mudando de assunto, após servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, pedir exoneração, o Ministério da Educação informou que o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, está mantido e não será afetado, já que o INEP é o responsável pela aplicação das provas. De acordo com a pasta, as provas estão com a empresa que será responsável pela aplicação dos exames nos dias 21 e 28 deste mês. Cerca de 3 milhões de inscritos vão realizar provas impressas e mais de 68 mil farão a modalidade digital. Os itens das duas versões de avaliação serão idênticos. Cerca de 85 mil segurados do Instituto Nacional do Seguro Nacional, o INSS, que recebem um benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, podem ter o benefício suspenso se não agendarem a perícia médica até quinta-feira, depois de amanhã. A relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União. O exame pode ser marcado de três formas: pelo aplicativo Meu INSS, pela central de atendimento 135 ou pela página do INSS na internet. Os preços da soja estão em queda no mercado brasileiro, mesmo na entre-safra registrando os menores patamares desde julho deste ano. Pode-se dizer um cenário atípico para esta época do ano. O que dizem colaboradores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A pressão está atrelada à necessidade de liberar estoques para a chegada da nova safra, que pode ser recorde e que deve elevar a relação estoque-consumo final. No campo, as condições climáticas seguem favoráveis à semeadura de soja no Brasil e as atividades já entram na reta final das principais regiões. A deputada federal Bia Kicis, do PSL Distrito Federal, apresentou o projeto de lei intitulado Lei Maurício Souza, que prevê o crime de cerceamento ilegítimo. A proposta foi apresentada depois de o jogador Maurício Souza criticar a DC Comics por ter anunciado que o próximo Superman será bissexual. O comentário do atleta foi considerado homofóbico e ele foi demitido do Minas Tênis Clube. Caso a proposta seja aprovada, se torna crime censurar ou punir alguém por pensamentos e opiniões.
O Brasil apresentou ontem ao Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio um pedido de consultas questionando a adoção do que considere uma barreira sanitária imposta pela União Europeia às exportações de carnes de aves. O motivo do pedido é que os europeus estariam adotando controles discriminatórios para detectar salmonela, que é uma bactéria, em carnes de frango e peru com pimenta. Em nota, o Itamaraty destacou que, ao impor essas exigências discriminatórias, a União Europeia age em desacordo com as regras do Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, e a data e o local das consultas deverão ser acordados entre as duas partes nas próximas semanas. Se não houver acordo, o Brasil poderá entrar com uma ação contra a União Europeia na OMC. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta amanhã. Até lá!